Bom, então vamos continuar, vamos começar a aula de hoje que fala sobre os modelos de entendimento da eletrocardiografia. A gente utiliza o modelo do dipolo, da física, e o modelo vetorial. E seguindo, para mim, um dos maiores estudiosos da eletrocardiografia, que tinha um poder enorme de simplificação, o falecido Henrique Cabrera, dizia ele, do México, que os dipolos, durante a despolarização, têm uma orientação particular com um polo positivo para frente e o negativo para trás. Quer dizer o seguinte, o avanço da frente de onda produz sempre positividades adiante e negatividades atrás. Dentro do modelo da matemática, nós temos a teoria, que é o modelo da física, a teoria do dipolo e a teoria vetorial. Vamos fazer a abordagem de cada uma delas. Vamos começar com o modelo da física, que é a teoria do dipolo. O que diz, conceitualmente, é uma definição em física. O que é dipolo? É o conjunto de duas cargas, que em física se representa pela letra Q minúscula, é igual ao módulo, a polaridade tem uma polaridades opostas separado por uma distância. Então você tem um conjunto de duas cargas, polaridades opostas aqui, negativa e positiva, separado por uma distância. Então na física, isso que está aqui, por definição, constitui um dipolo. Em relação ao campo elétrico, o campo elétrico é provocado pela ação destas cargas, seja elétron, prótons ou íon, por um sistema delas. E esse campo elétrico, por definição em física, uma definição, ele é criado por um conjunto de carga positiva. Isso é convencional, que terá sempre um sentido de afastamento. Nós vamos ver a realização do campo elétrico, como é que ele se compõe. O que é isso? Sentido de afastamento. Significa dizer, se eu colocar uma carga teste no campo elétrico positiva, ela vai ser atraída pelo campo negativo e repelida e afastada por esse campo positivo. Então, no dipolo, uma carga teste positiva colocada nesse campo do dipolo, ele é atraído pelo campo positivo do dipolo e repelido por esse campo negativo. Essas trajetórias dessa carga teste positivo formam o que foi definido como linhas de força. Então, essas cargas teste positivas, essas trajetórias que se afastam do campo positivo e são atraídas para o campo negativo. E se nós, em volta de cada uma dessas cargas, existem o que se chama em física de linhas equipotenciais. O que significa isso? Em cada ponto dessa trajetória, desse círculo, por exemplo, que eu estou marcando aqui, em volta da carga positiva, qualquer ponto que eu esteja nessa órbita, eu vou ter o mesmo potencial em relação ao centro desse dipolo. Então, essa segunda trajetória, essa segunda órbita em volta do campo positivo, qualquer ponto que eu esteja nessa órbita, o potencial será igual em relação ao centro do dipolo. O mesmo para as cargas negativas. É só para citar um exemplo prático para o entendimento disso. Você imagine um ímã e a gente, com a ponta de um prego, colocássemos em volta desse ímã e tivéssemos a capacidade de sentir a mesma força atrativa, criaríamos uma trajetória com essa mesma força atrativa. Comparativamente, seria mais ou menos isso. Então, tanto a trajetória feita pelas cargas teste positiva e essas linhas equipotenciais vão compor o que se define artificialmente o campo elétrico do dipolo. Aqui nós temos a representação do campo elétrico, em que você tem as cargas positivas se afastando e sendo atraídas pelo campo positivo. Essas trajetórias feitas dessas linhas pela carga teste positiva, e nós temos aqui em volta de cada carga as linhas equipotenciais. Muito bem.
Como é que a gente pode, de uma maneira escalar, numérica, por exemplo, aqui na ponta da minha seta, qual é o potencial desse ponto em relação ao centro do dipolo? Como é que a gente quantifica isso de uma maneira escalar? Esse potencial significa qual é o trabalho exercido necessário para que uma carga unitária positiva do infinito até o ponto que você deseja. O que isso significa dizer? Que próximo à carga positiva, o potencial será positivo, que arbitrariamente ou se definiu que é uma representação para cima, positivo, acima de uma linha imaginária, uma linha de base. E a carga negativa, o potencial é muito negativo. E um ponto equidistante entre a carga positiva e a carga negativa, nós vamos ter um potencial que é nulo. Então, de uma maneira escalar, obviamente que o que eu vou mostrar agora não é para decorar, mas é para alguns conceitos da matemática. Então, eu quero saber qual é o potencial aqui, o VP. V significa potencial unipolar deste ponto em relação ao centro do dipolo. O dipolo está aqui, o conjunto de duas cargas, polaridades opostas, separado por uma distância. Esse dipolo é representado pelo momento elétrico do dipolo, que é o produto de uma das cargas pela distância. Esse ponto, ele é representado, ele é diretamente proporcional ao cosseno de θ e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Essa fórmula não é para a gente decorar, essa é uma fórmula que você deduz por regra de ângulos. E não faz sentido nós deduzirmos ela aqui. No livro tem a dedução matemática para vocês entenderem de onde veio essa fórmula. O importante é como saber usá-la. O que é o θ? O θ é um ângulo formado por uma linha imaginária que vai do ponto que você está estudando ao centro do dipolo com o eixo do dipolo. Você tem o que a gente chama de ângulo θ. Mas o que é cosseno? O cosseno em trigonometria, por definição, imaginemos aqui um círculo trigonométrico. O que é um círculo trigonométrico? Aquele no qual o raio é 1. Então, o cosseno, por definição, é o cateto adjacente, esse que está aqui, que eu estou marcando aqui pela seta, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o A, raio, é 1. Portanto, o cosseno vai ser o cateto adjacente. Então, o cosseno de 30 graus, está aqui na linha preta. O cosseno de 30 graus é o cateto adjacente, ou seja, a projeção em cima dessa linha que é o raio, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é 1, portanto, é o cateto adjacente. Essa medida é 0,75. Quer dizer o seguinte, o cosseno de 30 graus é 0,75. O cosseno de 60 graus é meio. E o cosseno de 90 graus, que se projeta num ponto, é 0. Ou seja, quanto maior o ângulo, menor o cosseno. Quanto menor o ângulo, maior o cosseno. Então, o cosseno de 0 é 1, que é o raio desse círculo trigonométrico. Isso são definições em trigonometria na matemática. Então, nós temos aqui a definição do momento elétrico de dipolo, produto de uma das cargas vezes a distância. Nessa fórmula, ele é constante, ele não muda nessa fórmula. O ângulo θ é formado pelo eixo do dipolo com o eixo imaginário da distância. Essa distância é R, é a distância que vai do ponto que você está estudando ao centro do dipolo. Então, essa distância R, veja que na fórmula é o quadrado da distância. Ou seja, a distância vai ter um impacto muito grande no potencial a ser captado. Quanto mais distante eu tiver do dipolo, menor será o potencial, porque ele é inversamente proporcional. Então vamos brincar um pouco com essa fórmula e aplicá-la na eletrocardiografia. Imaginemos o coração, o tórax, como um único dipolo. Vamos imaginar. Vamos na fórmula considerar que o cosseno de θ ele é constante. Então vamos mexer
com a distância. Veja que a distância é ao quadrado. Por que o cosseno de θ é constante? Veja, nessa linha que eu marquei, no campo positivo, ponto 1, 2, 3, e no ponto negativo, 4, 5 e 6. Então, todos estão na mesma linha, todos estão com o mesmo ângulo θ em relação ao centro do dipolo. Logo, o cosseno de θ não vai mexer na fórmula. Eu quero brincar com a distância. Então, imaginemos o ponto 1. O ponto 1 tem esta distância em relação ao centro do dipolo. O ponto 2 está mais distante. O que significa dizer? Que se o ponto 2 está mais distante, veja na fórmula que é inversamente proporcional. O ponto 2 vai ter um potencial menor do que o ponto 1. Então, veja, o ponto 2 tem um potencial aqui de mais 20. E o ponto 1, mais 30. O ponto 3 está mais distante, ele vai ter um potencial menor ainda do que o ponto 2, que o ponto 1, mais 10. Na escala negativa, a mesma coisa. O ponto 4 está mais próximo ao centro do dipolo. Então, o ponto 4 tem um maior potencial numa escala negativa, em relação ao ponto 5 e ao ponto 6, que vai ter um potencial menor numa escala negativa. O que eu quero dizer com isso? Se imaginemos que aqui o coração está no centro do tórax, eu coloco um eletrodo na parede lateral esquerda do coração aqui, e meço o potencial e coloco o eletrodo próximo ao coração. Esse eletrodo próximo ao coração vai ter um registro gráfico maior do que o potencial captado, por exemplo, debaixo da axila. E se esse potencial estiver colocado nas costas do paciente, debaixo da omoplata esquerda, ele vai estar mais distante ainda do coração, desse dipolo. Então, o potencial será menor ainda. Então, quanto mais distante eu estou do coração, menor o potencial. E veja que o impacto na fórmula é o quadrado da distância e inversamente proporcional. Então, quanto mais distante eu estiver do coração, se eu tiver com o eletrodo colocado na testa, no umbigo, ele vai ter um potencial pequeno. Agora vamos na fórmula mexer com o cosseno de θ. Então vamos considerar hipoteticamente que a distância ela é fixa. Vamos considerar essa hipótese. Então, em relação ao centro do dipolo, CD é o centro do dipolo, o ponto 1 está nessa trajetória aqui em cima, você tem o ponto 2 na segunda trajetória e o ponto 3 na trajetória menor aqui embaixo. Veja que o ponto 1 vai formar um ângulo θ maior que o ponto 2, que o ponto 3. O ponto 3 tem um ângulo θ menor. Se ele tem um ângulo θ menor, ele tem um cosseno de θ maior. Portanto, o potencial será maior, porque ele é diretamente proporcional ao cosseno de θ. Então, o ponto 3 vai ter um potencial maior, olha ele aqui, ó, mais 30, do que o ponto 2, que tem um cosseno, que tem um ângulo θ maior, portanto, um cosseno de θ menor. Logo, vai ter um potencial, o ponto 2 tem um potencial menor que o ponto 3. E o ponto 1, que tem um ângulo de θ maior, tem um cosseno de θ menor e tem um potencial menor. Então, o ponto 1 vai ter um potencial menor que o 2, que o 3. Tanto refere-se na escala positiva, quanto na escala negativa, o ponto 4, 5 e 6. Veja, o ponto 4 está aqui. Tem um ângulo θ maior, vai ter um cosseno de θ menor, um potencial menor, se eu fizer em relação ao ponto 6. Então, o ponto 4 vai ser menos 10 milivolts, o ponto 6, menos 30 milivolts. No eletrocardiograma, o rabisco de menos 10 é para baixo da linha de base, ele tem uma amplitude menor do que o menos 30. É a amplitude. Então, com isso, qual é o significado prático do que nós estamos fazendo? Quando você tem uma padronização de colocação de eletrodo no tórax, é para seguir a padronização. Não adianta você pegar o eletrodo, colocar no espaço intercostal, na axila anterior, que você vai ter um ângulo de θ diferente e vai ter um potencial diferente. Se você pega esse eletrodo e coloca no outro espaço intercostal, você vai fazer um outro ângulo θ.
por mais que você tenha a mesma distância em relação ao centro do dipolo, em relação ao coração. Formou ângulo θ diferente, você vai ter potencial diferente. Por isso é que o eletrodo colocado debaixo da axila, muito próximo à axila, você pode ter potenciais que simulem o infarto do miocárdio. Tá certo? Então, muito bem. Vamos agora trabalhar com o modelo da matemática. O que diz o modelo da matemática? O modelo vetorial. O vetor, por definição, é todo aquele que tem sentido, direção e módulo. Ele tem um sentido, direção e módulo. Será que o dipolo tem isso? Então, o dipolo tem sentido? Tem. Ele tem o sentido do próprio eixo do dipolo. Esse é o sentido dele. Ele tem direção? Tem. Vai, por convenção, do polo negativo ao polo positivo. E ele tem um módulo. Por menor que seja, o módulo é a distância entre a origem e a extremidade. Vetor não tem ponta, farpa, nem seta de Robin Hood. Ele tem origem e extremidade. Ele é uma definição matemática. Então, se você tem sentido, direção e módulo, você pode perfeitamente transformar um dipolo num vetor. Vocês vão ver a praticidade disso em aulas posteriores. Muito bem, vamos usar alguns modelos da matemática de soma vetorial. Vamos voltar ao vestibular, galera. Lá atrás, vamos voltar algumas coisas. Na soma vetorial, você tem a regra do paralelogramo e a regra do polígono. O que é o paralelogramo? O vetor A, chamado VA, que se representa tem essa representatividade. Você tem a origem e a extremidade. Aí vocês unem a origem do vetor B, tudo no mesmo ponto. Traça uma paralela do vetor B. Aqui para cima está empontilhado, pegando a extremidade do vetor A. Aí você traça uma paralela do vetor A, pegando a extremidade do vetor B, vão se encontrar no ponto. Da origem deles a esse ponto, vai ter o vetor resultante, vetor A mais B. Então, o vetor A mais o vetor B vai dar esse vetor RA mais B. Essa é a regra do paralelogramo. Você tem a regra do polígono. Qual é a regra do polígono? Eu vou pegar o vetor A, na extremidade dele eu coloco a origem do vetor B. Estou somando o vetor A mais o vetor B. E vou unir a origem do vetor A à extremidade do vetor B. É a mesma coisa. Ambos é somatório. Agora vejam aqui dois vetores que estão paralelos. O vetor B mais o vetor A. Quando eles se somam, é você unir a extremidade de um, aqui o vetor B, com a origem do outro. Então, o vetor A mais vetor B, você colocando pela regra do paralelogramo, eu voltou o vetor resultante. Eles estão na mesma direção. Agora, se eles estiverem em direção opostas, eles se anulam. Há uma anulação de forças vetoriais. O vetor B está oposto ao vetor A. Então, você vai diminuir do vetor A, porque ele é maior, o vetor B, que é menor. Então, você tem a origem do vetor B com a extremidade do vetor A. Então, você tem um vetor resultante. Isso é o somatório vetorial. Dá para fazer o inverso. Podemos fazer o inverso. Vamos desmembrar. Como você desmembra vetor? Da mesma forma, veja. Olha o vetor que eu chamei de vetor VC. A origem e a extremidade. Eu posso dicotomizá-lo em dois vetores. Um vetor VA e um vetor VB. Se eu tivesse o somatório do vetor VA mais o vetor B, eu vou ter o vetor C. Então, o meu vetor C pode ser representado por essa dupla vetorial, o vetor A mais o vetor B. E eu posso dicotomizar também o vetor A em vetor E e vetor D. E se eu colocar o vetor E, o vetor D, que representa o vetor VA, que é o vetor resultante desses dois, eu vou colocar esses dois numa mesma origem e vou trazer o vetor B. Então, o somatório de VA com o vetor VD e o vetor VB nada mais é que o vetor BC. Então, você pode brincar com esse modelo da matemática para entender os fenômenos eletrocardiográficos. A gente vai ver
a aplicabilidade disso. Então já vamos começar a ver alguma aplicabilidade. O que é a derivação? A derivação é um vetor. É um vetor derivação, onde você tem o ponto negativo, o ponto positivo, e a distância entre eles você tem um módulo, você tem um dipolo que pode representá-lo vetorialmente. E o que a gente registra no coração? A atividade elétrica do coração, eu posso representar naquele momento a atividade elétrica por um vetor. Então eu chamei de vetor DI, vetor do dipolo. Se esse vetor tiver paralelo à derivação que está registrando, derivação D1, D2 ou D3, eu tenho uma projeção na derivação plena. Então, se eu tiver paralelo àquele momento, aquele vetor que representa uma parte da ativação do coração, se ele tiver paralelo à derivação, ele se projeta bem. Se ele estiver perpendicular, ele não aparece na derivação. Às vezes você vê derivação que é uma linha iselétrica. Você acha até que está com um defeito no aparelho. Não é. É que os vetores estão perpendiculares àquela derivação. Você vê que em outras derivações você tem registro. E se ele estiver em diagonal, formando um ângulo θ, ele vai ter, obviamente, na sua projeção em cima do vetor derivação, que eu chamei de VDE, uma amplitude um pouco menor do que o paralelo e maior do que o perpendicular. Muito bem, então vamos agora, com esses conceitos físicos e matemáticos, aplicar numa célula. Se nós entendermos o que acontece numa célula, nós vamos entender o coração como um todo. Então vamos aqui a par e passo. Imaginemos uma célula, aqui uma célula de Purkinje em repouso, o interior negativo em relação ao exterior. Aprendemos que isso deve-se à permeabilidade do potássio, que tem uma molécula d'água e tem uma dimensão de um angstrom menor do que os outros íons, por isso ele é pérvio, claro que tem a seletividade do íon pelo canal de potássio. Ele vai saindo da célula por difusão, porque o interior é 150 mEq e o exterior 50, então do interior para o exterior, porque é do mais concentrado para o menos concentrado. Vai saindo, fazendo uma força de difusão e vai tendo uma força de retenção dessa carga positiva, que é a força elétrica. Quando há o equilíbrio, o interior está negativo em relação ao exterior. Então isso aqui é uma célula em repouso. Eu estou colocando aqui 3 olhos em pontos, o lado esquerdo, lado direito, a gente chama de eletrodos. E aqui no meio da célula para poder enxergar o que está acontecendo nessa célula. E vamos ativar, despolarizar essa célula. Ela está em repouso, nós vamos ativar. Quando você despolariza uma célula, lembra a aula de terça-feira? Eu inverto a polaridade da célula. Eu saio de menos 90 mV para mais 30 mV. É a fase zero do potencial de ação. Entrou sódio na célula. Só que aqui eu não estou registrando, porque se eu tivesse com um eletrodo transmembrana, eu registraria o quê? O potencial de ação. Aqui, o meu registro é a onda de ativação que vai na superfície externa, que é o eletrodo. Ele está registrando a onda da superfície externa. Então, nesse momento aqui, vamos parar e olhar essa célula. Esse é o momento da zona ativada. O interior ficou positivo em relação ao exterior. Aqui está em mais 30 mV quando analiso o potencial de ação. Esse momento aqui está em repouso, zona de repouso. Se eu parar e olhar esse momento da célula, então vamos lá. Aqui eu vou ativar por convenção de A para B, isso é uma convenção. Eu estou fazendo a ativação da célula, despolarizando essa célula de A para B. O que acontece? Inverte a polaridade, a zona ativada. Nesse momento, se eu parar e olhar na parte externa da célula, eu tenho um conjunto de 2 cargas, polaridades opostas, separadas por uma distância. Eu tenho um dipolo, que eu posso transformar em vetor. Que eu tenho o sentido do dipolo, eu tenho a direção por convenção do negativo para o positivo, e eu tenho um módulo, por menor que seja a distância entre as cargas. Eu representei como um vetor despolarização. Esse vetor de despolarização está de A para B, porque eu fiz dessa forma. Nessa célula eu estou ativando, despolarizando de A para B. Então essa onda vai embora. Ele vai avançando. Começa a ativar e inverter a polaridade
do vizinho, que acabou de ser ativada. Então, essa onda de ativação está indo de A para B. Esse vetor está avançando. Lembre-se que a extremidade do vetor são cargas positivas. Como é que eu registro isso com o eletrodo colocado à frente? Lembra que o Henrique Cabreira falou? Quem está à frente da onda, do vetor representativo dessa onda, registra cargas positivas, que por convenção é para cima. O eletrodo que está aqui à esquerda, de quem está vendo a tela, ele vai captar cargas negativas. E por convenção é para baixo. O eletrodo que eu coloquei no meio da célula, a frente de onda, se aproxima do eletrodo. Então, inicialmente, ele capta potencial positivo, que é para cima. A frente de onda está avançando, porque a célula está sendo ativada. Então, do lado direito, esse eletrodo aqui está aumentando a positividade, porque ele está registrando essa diferença de potencial. O eletrodo à esquerda aumentando a negatividade. E a gente observa que nesse ponto, exatamente nesse ponto, o meu eletrodo está perpendicular ao eletrodo. Se ele está perpendicular, o ângulo θ é 90, cosseno de 90 é zero, o potencial é zero. Então ele sai de um pico positivo e vai à linha de base. Ele vai para a linha de base. Quando a frente de onda passa pelo eletrodo, aqui continua aumentando a positividade, porque ele está se aproximando. Aqui ele está se afastando, aumentando a negatividade. Quando ele passa pelo eletrodo, gente, observe que ele despenca para o nadir negativo. Por quê? Porque lembre-se na fórmula, apesar do cosseno de θ aqui ser 80 graus, 80 graus, Eduardo, cosseno de θ tem um potencial pequeno. Entretanto, é a menor distância possível. Lembra-se que é inversamente proporcional a R ao quadrado. E a distância tem um impacto maior no potencial. Então, eu despenco para o nadir negativo, porque eu estou vendo negatividade. E à medida que a frente de onda avança, eu estou me afastando. Então, o potencial vai tender aqui a diminuir. Aqui continua aumentando, aqui continua diminuindo. E quando eu termino a ativação da célula, eu não tenho mais a diferença de potencial. Aí eu vou para a linha de base, que é o ponto zero. Nesse eletrodo, eu saio do pico positivo, volto ao ponto zero. E vou do nadir negativo desse eletrodo e vou ao ponto zero. Ou seja, não tem diferença de potencial mais na célula. Eu ativei esta célula. A célula ficou totalmente despolarizada, totalmente ativada. Agora, uma célula foi ativada, eu despolarizei ela, agora eu vou repolarizar, voltar à normalidade, que é o potencial de ação fase 1, 2, 3 e a fase 4 que equilibra. Para repolarizar a célula, você está repolarizando, o que significa dizer? O interior vai voltando a ficar negativo em relação ao exterior, voltar ao repouso, é a zona de repouso. Aqui, a zona que foi ativada, aqui é a zona de repouso. Quando eu paro e olho, nesse momento da célula, eu vejo uma coisa interessante. O que eu registro é a onda de ativação na superfície externa da célula. Eu tenho um conjunto de duas cargas, polaridades opostas, separado por uma distância. Eu tenho um dipolo, que eu posso representar por um vetor. Agora observe que o vetor, ele, por convenção, é a origem ao polo negativo, a extremidade ao polo positivo. Mas a onda de repolarização está apontando de A para B. Porque eu, nesse meu exemplo, estou condicionando a minha repolarização do mesmo ponto em que eu despolarizei, de A para B. Então, a onda de repolarização vai ser de A para B. O meu eletrodo que está colocado aqui à direita vai captar as cargas negativas, então é para baixo. O meu eletrodo colocado aqui à direita vai ver cargas positivas, então o registro é para cima. Eu até botei uma coloração diferente de vermelho. Esse eletrodo colocado no meio da célula, ele começa a ver cargas negativas. E à medida que a onda de ativação vai avançando, observem que nesse momento aqui, eu já estou vendo cargas positivas. Então, ele começou negativo, foi para o patamar positivo.
Este eletrodo colocado à direita continua vendo cargas negativas, então ele continua negativando. Este eletrodo continua vendo cargas positivas, então ele continua positivando, até que eu continuo ativando a célula até terminar a ativação da célula, ou seja, eu não tenho mais diferença de potencial na superfície externa da célula. Aí a minha onda de registro de repolarização volta ao nível de estabilidade, vamos chamar de nível zero. A mesma coisa com o eletrodo colocado aqui à esquerda, a mesma coisa com o eletrodo colocado no meio da célula. A célula agora entrou em repouso, ou seja, aquele potencial fase 1, 0, 1, 2 de platô, fase 3 de repolarização lenta e a fase 4 de equilíbrio da bomba de sódio, potássio ATPase para equilibrar a célula, para deixá-la pronta para uma nova ativação celular. Então nós temos exatamente as ondas que representam a despolarização, que é essa onda aqui, vamos olhar esse eletrodo, e a onda de repolarização. Vamos olhar isso com mais detalhe? Observa só. A onda de despolarização e de repolarização. Então já dá para a gente ter dá para tirar duas observações. A área, se eu fizer uma integral dessa onda, a área da despolarização é a mesma área da repolarização. O que significa dizer isso? Que a célula, os fenômenos, eles são semelhantes. Só que uma tem uma ativação elétrica e rápida, fase zero do potencial de ação, canal rápido de sódio. Então essa onda é rápida, grande e de curta duração. A repolarização, um fenômeno químico e lento, é a fase 1 de repolarização rápida, canal ITO1, ITO2. Lembra? ITO1, potássio. ITO2, canal de cloro ativado pelo cálcio. Aí vem a fase de platô, que entra cálcio na célula, para excitação, contração, sai da célula o potássio. E a fase 3 de repolarização lenta, saída de potássio. Então a fase 1, 2 e 3 é lenta. Por que é lenta? Porque é um fenômeno químico. Então essa onda de repolarização vai ser lenta. Então ela não tem grande amplitude, porque a área dela é semelhante a essa área. Então esse é um fenômeno elétrico, esse é um fenômeno químico. E a gente já consegue entender que as polaridades são opostas. Se eu ativar a célula do mesmo ponto que eu repolarizo, as ondas de despolarização e de repolarização são opostas. Aonde acontece isso? Nos átrios. Eduardo, eu nunca vi a onda de repolarização atrial. Não viu porque não quis. Porque está lá. Com recurso da informática é facílimo ver isso. Eu sou da época que eu tenho que ver de lupa. Eu sou da época neandertal. Eu vivia de lupa vendo os traçados. Mas aonde você vê mais a repolarização atrial? Quando ela se projeta melhor no elétron. Quando é que ela se projeta mais? Aonde é? Que situação clínica gera maior diferença de potencial? As situações inflamatórias, infarto agudo, miocardite. Você vê o infarto, os supradesníveis do segmento ST, que gera muita diferença de potencial. O átrio é a mesma coisa. Então, no infarto atrial, na pericardite, nós vamos ver isso. Em patologias específicas, a onda TA de repolarização atrial. Agora vamos, no nosso modelo, fazer a repolarização do último ponto em que eu despolarizei. Agora de B para A. Vamos brincar um pouquinho com esses conceitos. Deixa eu ver aqui o chat. Vocês me perdoem, que eu vou me acostumar com esse negócio de chat. Boa noite. Por que o retorno para a linha de base não ocorre de forma abrupta? O retorno para a linha de base não ocorre de forma abrupta. Rapaz, desculpa, eu não estou entendendo a pergunta, não. Vai fazendo, vai elaborando ela melhor, para depois, no final, a gente tentar falar a mesma linguagem. Eu não consegui entender, Matheus. Você me perdoe. Então, deixa eu continuar meu raciocínio aqui. Eu vou repolarizar do último ponto em que eu despolarizei, de B para A. O que é repolarizar? Ficar o interior negativo em relação ao exterior, tá certo?
potencial transmembrana voltar a menos 90 milivolts. Nesse momento, quando eu olho a célula, veja, eu tenho na superfície externa, que é o que eu registro, é a onda na superfície externa que gera a diferença de potencial. Eu tenho um conjunto de duas cargas, polaridades opostas, separado por uma distância, um dipolo, que eu posso representar por um vetor. É o vetor repolarização. Observe que à medida que eu vou repolarizando essa célula, se eu tiver com o meu eletrodo colocado aqui na direita, de quem está vendo, eu vou captar cargas positivas. Portanto, o meu registro vai ser positivo. Se eu tiver com o meu eletrodo aqui à esquerda, eu vou captar cargas negativas, então o meu registro é para baixo. Aqui no meio da célula, inicialmente vai ser negativo, e à medida, observe que a onda de repolarização é de B para A. Mas o vetor que representa essa onda é em sentido oposto. Uma comparação fácil é como você andar de costas. Você está andando de costas. Então, à medida que a célula vai repolarizando, a onda nesse eletrodo fica positiva, vai aumentando a positividade porque está gerando diferença de potencial, e aqui vai ficando negativa. Nesse momento aqui, ele sai de um ponto negativo para um pico positivo, e quando eu termino a ativação de toda a célula, que ela entra em repouso e em estado de repouso da célula, esse eletrodo registrou a repolarização positiva, e o eletrodo aqui à esquerda, a repolarização negativa, e esse eletrodo do meio registrou uma repolarização menos mais. Logo, nós podemos concluir da mesma forma que anteriormente algumas coisas. Se eu repolarizar do último ponto que eu despolarizei, de B para A, eu observo que a polaridade das ondas de despolarização, aqui em número 1, e de repolarização, número 2, tem polaridades iguais. Se a onda de ativação é positiva, a onda de repolarização é positiva. A onda de despolarização ou ativação é um fenômeno rápido. Então, ela tem uma base pequena e uma altura maior. E a onda de repolarização é um fenômeno lento, químico, fase 1, 2, 3 do potencial de ação. Então, ela é mais duradoura com amplitude menor. A área da repolarização e da despolarização são iguais. Se eu somar, não vai dar zero, diferente da anterior. Se eu somar aquela área que a despolarização era positiva e a repolarização negativa, dava zero. Aqui não dá zero. Aqui dá 1 mais 2, vai dar 2 vezes 1 ou 2 vezes 2. Esse fenômeno foi descrito por Wilson como gradiente ventricular, porque esse fenômeno ocorre nos ventrículos. Aí nós temos o que o Frank Wilson, um grande estudioso da eletrocardiografia da década de 30 do século passado, da Universidade de Michigan, tem o que ele definiu. Ele definiu gradiente ventricular, que leva o nome, o epônimo de gradiente ventricular de Wilson, é a representação vetorial dos efeitos elétricos criados pela despolarização e repolarização dos ventrículos no corpo humano e sendo captados por eletrodos afastados do coração, os eletrodos que nós temos no registro eletrocardiográfico. E isso ele definiu como alterações primárias e secundárias da repolarização, ou seja, a alteração da repolarização ventricular, aquela segunda onda, a onda 2, vermelha do meu exemplo, ela é definida como alteração primária e secundária. Depois nós vamos simplificar, mas eu vou ter que dar esses conceitos para vocês, apesar de ser meio árido, porque esses conceitos existem na eletrocardiografia. Eu vou passar um pouco rápido, tá certo? Porque na prática, alteração primária e secundária da repolarização, você bate o olho na onda ventricular e você diz, alteração primária, isquemia,
distúrbio eletrolítico, hiperpotassemia. Alteração secundária, bloqueio de ramo esquerdo, hipertrofia ventricular esquerda, bloqueio de ramo direito, hipertrofia ventricular direita. Então, é o olhar, é uma imagem fotográfica. Mas eu vou ter que dar esses conceitos do gradiente ventricular. Então, o gradiente ventricular, na verdade, é você ter o vetor de repolarização somado ao vetor de ativação. A ativação ventricular é o complexo QRS, aquela onda grande do elétron. O vetor que representa a repolarização é o vetor da onda T. O somatório desses vetores é o vetor de gradiente. Dependendo do deslocamento da resultante vetorial, foi definido, dependendo do ângulo que ele desloca, alteração primária e alteração secundária da repolarização ventricular, que é essa resultante vetorial, é o gradiente ventricular. E a mudança desse gradiente, obviamente, vai dar a definição do que chamamos de alteração primária ou secundária. Então, veja bem, o cálculo desse gradiente espacial, eletrocardiograficamente, esquece, é uma loucura. Você faz isso vetocardiograficamente, já tem programinhas que fazem isso. É extremamente trabalhoso e pouco prático. Por isso é que eu digo, a simples análise da onda T, da morfologia, é capaz de definir se essa alteração é primária ou alteração secundária da repolarização. Agora, só a título de informação, quando essas alterações, esse ângulo passa de 50 graus, foi-se ver relações dessas alterações com doenças, com as várias doenças. Então, eu vou colocar para vocês algumas situações clínicas que vocês pegarão na literatura de correlação desse gradiente alterado, acima de 50 graus. Na prática, isso é inviável, é para mostrar aonde isso foi aplicado e isso é visto mais pela vetocardiografia, para que vocês tenham informações práticas. Então, quando esse gradiente aumenta, o aumento desse ângulo entre o QRS e a onda T, você tem, por exemplo, no obeso, situações de estresse emocional, é só fazer um imposto de renda que esse ângulo aí já mexe com a gente. Síndrome do pânico, fumantes, tétano, e correlacionou com gravidade, com mortalidade, diabetes tipo 2 e com morte súbita. A gente tem também situações que a literatura reporta para a gente relacionados a desfibrilador, pacientes que colocou desfibrilador por prevenção primária, aquele que tem uma chance de morrer sem você ter documentação. Então, você pode servir como estratificador de risco. Observa-se quando você tem esse eixo alterado acima de 100 graus, você tem um maior risco de vida, então dispara o desfibrilador. Isso tanto para miocardiopatia isquêmica, indivíduo pós-infarto, como para insuficiência cardíaca, e também isso se aplica à hipertensão arterial e na hipertrofia ventricular esquerda, em que a gente sabe que esse ângulo pode estar alterado. Veja, esse gradiente espacial alterado, e quando você controla a hipertensão, você diminui esse ângulo, diminuindo a probabilidade de morte. Você também pode ter um valor prognóstico totalmente independente em algumas doenças específicas. Na AIDS, na síndrome de imunodeficiência aguda, olha só, 5.000 pacientes, ele viu que era preditor independente das medicações que se usava ou das condições clínicas. Então, isso pode servir como um preditor. Pacientes fazendo diálise, mortes cardiovasculares. Então, nós temos uma série de aplicações que, sob o ponto de vista da gente, aplica-se muito pouco. Esta informação que vocês estão vendo na tela, para mim, é de uma importância absurda. O eletrocardiograma registra diferença de potencial. 75% das forças vetoriais se auto-anulam. Olha a repolarização. Até quase 100% das forças vetoriais se anulam.
Por isso, se você tiver anulação de forças na despolarização, por exemplo, infarto, você vai liberar outras regiões que vão fazer com que as forças vetoriais aumentem. O mesmo para a repolarização. Então, isso é um jogo de forças. Talvez aí resida uma das limitações do método. Você pode ter doenças, por exemplo, um infarto numa região posterior, um infarto numa região anterior, diametralmente opostos, as forças se anulam, o eletro normaliza. Então você pode ter um eletro anormal agora e daqui a um ano normalizar, e não significa benignidade. A clínica é fundamental nesse aspecto. E aí a repolarização ventricular, as alterações da onda T, que onde não tinham, passam a ter, e onde tinham, normalizam, que é a melhora paradoxal da onda T, que nós vamos ver isso em insuficiência coronariana. Eu queria mostrar também dois modelos utilizados para o entendimento eletrocardiográfico. A teoria da reciprocidade de Helmholtz. Pô, Eduardo, que maluquice é essa? Dos tubos. É a análise dos tubos de força que nos indicaria que a corrente que atravessa a superfície é menor se movermos para uma posição S2, aqui, que está fora desse eixo XY, e vai mudar para maior, para a superfície S3, se mais tubos de força passar. Onde é que a gente aplica isso? Olha aqui, uma aplicabilidade prática desse fenômeno para a gente ter o entendimento. Quando você tem duas superfícies diametralmente opostas, por exemplo, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito que está com uma hipertrofia do ventrículo direito. O eletrodo que intercepta os tubos na superfície do ventrículo direito, ele vai ter um registro maior em detrimento do ventrículo esquerdo. A mesma coisa se eles estiverem mais distante. Então o ventrículo esquerdo pode interceptar mais tubos. Por essa teoria, a gente entende esse fenômeno que está aqui. Veja, a hipertrofia do ventrículo direito. Aqui está o ventrículo esquerdo do meu eletrodo. Se o meu eletrodo estiver distante, veja, a região que está hipertrofiada passa por mais tubos do eletrodo que eu estou captando no ventrículo esquerdo. Então eu registro essa atividade elétrica, porque gera mais diferença de potencial em relação à parede livre do ventrículo esquerdo. Então eu registro essa onda S, que é da hipertrofia ventricular direita, na derivação V5. Não se incomodem se vocês não estiverem entendendo que nunca vira eletro, porque isso vai ser repetido tantas vezes que vai entrar nem por difusão, por empurrar para dentro do cérebro, dentro de vocês. E quando você tem um eletrodo mais encostado na parede livre do ventrículo esquerdo, eu tenho mais tubos captando a atividade elétrica do ventrículo esquerdo do que da hipertrofia ventricular direita. Aí eu vou captar o potencial do ventrículo esquerdo em detrimento ao potencial do ventrículo direito. Bom, vamos baixar aqui. Por que o retorno... Ah, o Augusto, o que é? Você desculpa aqui, nós temos uma parte técnica me ajudando aqui, uma mosquinha. Está me ajudando aqui. Mas eu vou me entender aqui. Ah, muito bom, Augusto. Obrigado, Augusto. Vamos lá. Eu queria também mostrar um outro fenômeno que se aplica à eletrocardiografia, chamada teoria do ângulo sólido. O que é a teoria do ângulo sólido? A teoria do ângulo sólido nada mais é se eu tenho um ponto P em relação ao corpo, é a parte da superfície esférica que está limitada por todas as retas traçadas do ponto ao redor do perímetro do corpo. Então ele foi arrancado daqui de dentro para que você tivesse a visão desse ponto em relação à superfície desse corpo. É a visão que esse ponto tem. Tá certo? Aonde nós aplicamos a teoria do ângulo sólido? Veja um registro aqui, o ventrículo direito, aqui o ventrículo esquerdo. Uma ativação do septo interventricular. Um vetor representando essa ativação que se direciona para V1. Se ele está olhando para V1, cargas positivas, eu tenho um registro positivo em V1. Veja o ventrículo, o V6, que está aqui adiante do ventrículo esquerdo. Está olhando esse vetor se afastando, a origem, então ele é negativo.
Veja que essa negatividade é pequenininha em relação à positividade da derivação V1. Por que isso? Apesar de ser o mesmo vetor representando a mesma atividade elétrica do septo interventricular médio, por causa do ângulo sólido. Além do que, essas derivações não estão diametralmente opostas. O V6 não está aqui e o V1 está aqui, ou o V6 aqui e o V1 aqui. Eles não estão diametralmente opostos. Portanto, o ângulo sólido, a capacidade de visão do campo elétrico, da despolarização, da diferença de potencial captada no septo médio, que está sendo representada por esse vetor, é diferente. Isso você explica pela teoria do ângulo sólido. Muito bem.